Oi, gente! Invadi criação para dar algumas dicas para vocês sobre defesa de peça, para quando vocês precisarem participar de uma reunião de entrega final. Então, bora lá! Queria começar falando sobre oratória e vocabulário. O que acontece? Às vezes a gente fica muito nervoso e tende a anotar a nossa fala, tipo, vou decorar e dá tudo certo, ou vou pôr uma tela atrás e aí eu decoro o que eu vou falar. Cara, isso é a maior sabotagem possível. Por quê? Porque não é exatamente assim que funciona. Ou a gente fica muito nervoso e esquece tudo que a gente decorou, ou fica muito robotizado a gente lendo a nossa fala. E para uma reunião de entrega final, é muito importante que o cliente sinta que o que você está falando é verdadeiro e que aquilo ali realmente está saindo de você. Então, se você tá parecendo robotizado, ou se você esquece uma fala e trava, como é que você vai continuar? Então, por isso, é muito importante que você realmente estude todo aquele conteúdo que está sendo apresentado. Isso não vai ser difícil. Por quê? Porque vocês vão defender a peça que vocês mesmos fizeram, entendeu? Então, você tem o conhecimento para explicar para o cliente o porquê que aquilo ali é uma boa entrega. Beleza? Top. Ainda nesse sentido de linguagem. Às vezes a gente acha que por ser uma reunião com o cliente, a gente tem que ser a pessoa mais formal do mundo e começa a falar palavras difíceis e aquilo ali, ó, já nem é você mais, nem tá traduzindo o que você devia falar. E o que eu quero dizer pra vocês? Cada cliente tem um perfil. E isso vai estar descrito pra vocês lá no briefing, desde o início. Então a gente vai entender se é uma pessoa mais velha, a gente vai falar como? A gente vai falar mais lento, de uma forma mais simples. Se é uma pessoa jovem, a gente pode ter esse linguajar mais descontraído, desde que não perca o profissionalismo. Se é uma pessoa mais séria, a gente tenta entrar no modo mais sério também, pra o quê? Pra gente conseguir se conectar com o cliente. E não só se conectar, mas falar da forma que ele vai captar mais, entendeu? Outra questão muito importante é que nós temos vícios de linguagem. E todo mundo tem. É muito difícil encontrar uma pessoa que não tenha. Se essa pessoa não tem, tenha certeza que ela treinou muito a oratória dela pra ela perder isso. E como é que a gente treina isso? Falando e reconhecendo os nossos vícios de linguagem. Então, vocês conseguem perceber algum vício de linguagem meu durante o vídeo? Bora lá, eu tenho alguns. Mas um vício muito comum na nossa empresa é começar as frases falando eu acho. Muitas vezes a gente nem acha, a gente tem certeza, mas a gente fica com um pezinho atrás de estar errado e com uma pequena insegurança. Mas numa reunião de defesa de peça, de entrega final, a gente não pode ter isso. Até esse ponto, a gente tem que ter muita certeza do que foi produzido até ali. A gente conhece a nossa peça, a gente conhece o briefing, a gente conhece tudo. Então, ao invés de começar as frases com eu acho, tipo, eu acho que essa cor funciona melhor, a gente já começa. Essa cor funciona melhor. Por isso, por isso, por isso. Isso dá muita mais credibilidade pra gente. Fechou? Bora lá para as dicas finais. Bom, às vezes a gente acha que a gente precisa contar todo o processo por trás daquele material. E não necessariamente vai ser assim. A gente precisa entender o que o cliente vai valorizar e focar nessa parte em si. Então, às vezes, o cliente não quer saber como você fez. Ele tá muito mais interessado em saber sobre como aquele elemento vai agregar para a empresa dele, entendeu? Então, vamos focar em construir a nossa apresentação nesse sentido. Top? Um adendo para essa parte de frases que funcionam melhor. Eu tenho algumas e eu vou ler, porque eu não decorei elas. Em vez de falar, eu acho que essa opção combina mais com a marca, a gente fala, essa opção foi pensada para reforçar tal coisa, tal coisa, tal coisa. A gente tentou fazer. A gente não tentou fazer, a gente fez. Então, a proposta foi, entendeu? Talvez a gente possa. Não. Uma possibilidade é, eu não sei,
mas eu acho que a gente pode falar. O que identificamos na pesquisa foi... Pronto, já mastiguei e entreguei pra vocês as possibilidades. Vamos estudar, né? Tem que estudar. Até falar, a gente precisa estudar. Tá, vamos lá. Mexidão de informações pra terminar as minhas dicas. Bom, se a gente chegou até aqui, se a gente chegou até a entrega final, é porque a gente já passou por muita coisa. A gente já passou por reunião de primeiro contato, a gente já passou por diversas entregas, a gente já passou por checkpoint, então a gente tem todos os elementos necessários que foram construídos ao longo do caminho. Tanto de conhecer o cliente, tanto de processos que a gente fez. E outra coisa, não se feche à sua área e aos seus processos. Se tem algum documento de outra área, leia, sabe? Aquilo ali não tá à toa. A gente não pode se fechar à nossa área. Mesmo que você ache aquela pessoa muito chata, mas eu acho que não é o caso, né? Né, galerinha? Mesmo que a gente tenha tido alguma briga no início da conta, cara, a gente tá no final. Bora lá? Energia lá em cima. Uhul! Pode ser que a gente esteja meio borocochô e a nossa fala esteja meio borocochô. Mas tá vendo que eu tô tentando terminar esse vídeo com o astral lá em cima? Uhul! Então, tentem também. E é isso, gente. Vai dar tudo certo. Espero que... Ai, espero nada. Vai dar certo, já deu. Então, tchau! Beijo. Vamos lá? Oi, gente! Oi, galerinha do nosso canal. Eu vim aqui do futuro, um pouquinho, mas a Tessie do passado deixou umas dicas pra vocês de como defender peças, porque, pra quem não sabe, eu era membro de IDA e já tive que passar por poucas e boas pra defender peças por aí. Então, veja aí o que eu falei, véi. Tchau! Dica 1. Para começar a gente falar de como defender o trabalho, a primeira coisa que a gente precisa ter é uma escuta bem ativa. O cliente vai estar lá falando do que ele quer, do que ele precisa. Não falando, isso é mais na reunião de imersão. Mas agora, escuta ativa para aquilo que você vai receber de feedback. Então, quando ele for falar, eu gostei deste elemento, ou eu não gostei muito disso que foi produzido, como que poderia ser melhorado. Então, você tem que ter essa escuta ativa, porque às vezes ele pode falar uma coisa solta, mas pode ser algo que seja muito proveitoso para nós como um feedback para uma possível refação, né? Porque a reunião de entrega a gente já está entregando todos os últimos materiais que foram produzidos, tudo que é preciso, e aí é bom escutar até mesmo para quando, se tiver algum problema ou ter tido, de escutar e para uma próxima conta fazer diferente. Dica número 2. Para essa dica, uma questão é: seja direto naquilo que você for falar e seja certeiro, seja confiante, porque você está fazendo a entrega final daquele material. Então, vai com garra, vocês construíram aquilo por tanto tempo, você sabe o que foi do processo, você sabe o que vocês pensaram para construir aquilo. Então, seja claro, seja direto com o cliente daquilo que tiver sido construído. Dica 3. Para essa dica, vai haver que na reunião de clientes, neste momento os clientes podem acabar sendo questionadores para algumas coisas, trazendo algumas dúvidas que eles tenham, ou até mesmo algumas críticas com esse processo. Então, nesse momento vai dar um pouco de desespero, mas a gente vai com calma, se tranquilize. Lembre, vocês sabem de tudo que vocês construíram cada ponto. Então, nestes momentos, esclareça as dúvidas do cliente daquilo que você souber. E se tiver algum ponto que ele trouxer que passou despercebido pela equipe, também não precisa se desesperar, seja claro naquilo que vocês tiverem construído. Então, por exemplo, você pode falar, foi um ponto que não foi de atento da equipe, mas olhando para este lado, essa outra linha que seguimos, então traga as vantagens daquilo que vocês trouxeram, argumente, sabe? Argumentar com o cliente, mas óbvio, não vamos ser, tipo, atacantes também, sabe? A gente tem que ser claros e tem que esclarecer as dúvidas dele sendo direto. Bom, falado então da dica 3, a dica 4 vai se unir um pouco a ele, que é saiba contornar as situações. Por que acontece? Alguns clientes vão vir críticos, a gente sabe que a gente tem clientes que a gente intitula como chatos, porque eles são mais críticos quanto aquilo que foi produzido, e não trave durante essa crítica, mas saiba
receber esses feedbacks que eles entregam, mas saiba diferenciar o que é uma crítica construtiva do que é um ataque. A gente sabe nitidamente quando entra numa situação aquilo que vai ser um ataque direto à equipe ou à produção, porque houve alguma desavença nesse processo, e sabemos também o que pode ser uma crítica construtiva para outras contas e para uma evolução. Então não leve aquelas percepções como algo, uma dor pessoal sua, como um ataque pessoal seu, porque o cliente ali ele realmente está conhecendo pelo projeto que está sendo construído, então as pessoas que estão atuando nele não são, vamos dizer assim, não são o centro da atenção para ele. A atenção dele é o projeto do que ele quer ver pronto. Então não leve aquelas críticas no pessoal, não se sinta mal se for um ataque, né? Mas se for uma crítica construtiva, você absorve e leva como feedback para uma melhora da próxima conta. E a minha dica... E a minha última dica, que será a minha dica número 5, saiba que vai ter alguns clientes que eles falam pelos cotovelos, né? Vão acabar falando, estendendo para uma situação e o tempo da reunião vai acabar se excedendo. Mas caso isso aconteça, a gente esteja em contato com o AT, manda mensagem para ele, fala, olha, o tempo da reunião está se estendendo. Os ATs vão saber lidar da melhor forma com o cliente, porque eles já vão estar em contato com mais tempo, já vão saber como se comunicar com aquele cliente. Então, ficam em contato com aquele AT responsável da conta. Então, se tiver algum ponto que vocês ainda queiram adicionar e acham que não der tempo, fala com o AT, ou se o cliente estiver falando demais e você precisar que algo ainda seja apresentado no tempo estipulado para a reunião, fale com o AT, então esteja em contato com ele, saiba que o AT ali está para guiar a conta, então saiba assim que o AT está ali pela equipe, ele está ali para defender a equipe, então também se você tiver algum ponto de dificuldade, saiba que o AT responsável vai te auxiliar, vai te ajudar a dizer das melhores palavras para que o cliente entenda aquilo que foi produzido e aquilo que foi entregue. Então, gente, somos uma equipe, somos confiantes, independente se a gente está em áreas diferentes, saiba que a gente está ali como um só, a gente, no caso, somos a dois, defendendo o que foi produzido para aquele cliente. O cliente não está diferenciando a gente pelas áreas, ele diferencia a gente como a empresa e o projeto que foi construído. Então, gente, sim, sinônimo de unidade nesse momento, então vamos todos defender um trabalho só. Por isso que o trabalho é meu, é seu, é nosso trabalho, entendeu? Beijos!